Paz, igreja. A gente acabou de louvar, só em ti confiarei e nada temerei. A pergunta do Senhor nessa noite para nós é: você tem certeza disso que você cantou? Você consegue confiar em mim 100%? Porque eu estou disposto a cuidar de você 100%. A palavra a qual eu quero ler nessa noite se encontra no livro de João, versículo 19. João, versículo 19, a partir do versículo 38. Sempre antes de eu pregar, eu sempre peço para que Deus me dê um tema. Eu sempre falo para o Senhor, em cima daquilo que o Senhor me passa, ministra um tema sobre mim. E o tema qual o Senhor ele ministrou ao meu coração é: não seja um discípulo oculto. Eu vou repetir: não seja um discípulo oculto ou um discípulo secreto. Em João, versículo 19, versículo 38, diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele anteriormente que se dirigia a Jesus de noite, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e óleos. 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como é de costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horta um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus ali. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença e eu já quero te agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez para ouvir a sua palavra e saber aquilo, Pai, que em seu coração está queimando para as nossas vidas. Senhor, que diminua eu agora para que o Senhor cresça e que o Senhor venha nos dar entendimento, Pai, para entender aquilo que o Senhor quer falar nessa noite para nós. Pai, em nome de Jesus, toma a direção, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quando a gente lê bem no comecinho do texto, a gente vai ver que está escrito: depois disso. Depois disso o quê? Depois, se a gente voltar um pouquinho à história, a gente vai ver que estavam falando da crucificação de Jesus. E ali Jesus ele já havia morrido. Então, por isso que começa depois disso. Então, antes estava acontecendo essa história. Jesus estava sendo crucificado e ali ele já tinha morrido. O apóstolo João ele vai dizer que ali havia um homem por nome de José de Arimateia, que era ali já um discípulo oculto de Jesus. Vale lembrar que quando a Bíblia diz José de Arimateia, Ricardo, não é que o nome dele era Arimateia. Arimateia era um local de origem a qual ele tinha nascido, era a cidade a qual ele tinha nascido. Então o nome dele só relata que é José, porém não é José de Arimateia, relata somente que é José de Arimateia. Era para que não viesse a haver qualquer comparação entre os Josés que havia ali na Bíblia. Então o João ele vai dizer: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus. Eu vou contar um pouquinho a história de José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um senador. A palavra vai nos dizer que José de Arimateia era um judeu e senador. E algo muito importante, Paulo, sobre José de Arimateia é que ele era um supremo da corte dos judeus. Ele participava do sinodre. Pastor, ele era alguém muito importante.
José de Arimateia não era qualquer um, Ednilson. José de Arimateia era alguém que tinha importância, porque ele fazia parte do Sinédrio, dali aonde os judeus estavam, dali aonde os judeus ficavam, ali onde os judeus tinham reunião. Levando para o tempo de hoje, Ricardo, José de Arimateia, ele era um homem a qual ele tinha uma certa importância, porque ele era um senador ali no meio daquele homem, ele tinha acesso a Pilatos, um homem que era governador, ele tinha acesso àquele homem. Então, levando-nos para o tempo de hoje, ele era alguém que sentava na mesa com gente importante, ele era alguém que sentava na mesa com gente grande, com pessoas de alto nível, ele comia da melhor comida junto com os grandes também, porque ele era alguém conhecido. A Bíblia relata também que José de Arimateia ele era um homem bom e justo. Se a gente for trazer José de Arimateia para os tempos de hoje, ele era alguém que tinha muito seguidor nas redes sociais, ele era alguém que falava e as pessoas obedeciam, ele era alguém, Ricardo, que ele tinha uma certa autoridade, quando ele falava alguma coisa, as pessoas podiam concordar com ele, porque ele era alguém de autoridade. Então a gente sabe que José de Arimateia ele tinha grandes privilégios, que ele tinha momentos em que nem todo mundo tinha, vamos falar assim. Ele tinha momentos que somente pessoas grandes tinham, até por ele ter acesso a Pilatos. Ricardo, ele por ser governador, o Pilatos por ser governador, quando você quisesse falar com ele, você tinha que mandar um recado a um terceiro, para que chegasse até ele. E José de Arimateia não, José de Arimateia ele podia chegar até Pilatos, marcar um horário e conversar com Pilatos diretamente. Enfim, a gente já entendeu que Pilatos era um homem importante, que Pilatos ele era um homem que tinha muitas coisas, que ele era um homem rico também, ele era um homem muito rico, se for levar no tempo de hoje, um empresário bem sucedido daquela época. Só que João ele vai nos relatar na Bíblia que José de Arimateia, Paulo, ele era um discípulo oculto de Jesus, em outras traduções, um discípulo secreto. Sabe por que ele era um discípulo secreto? Porque ele acompanhava Jesus em oculto. Ele caminhava com Jesus no secreto, porque naquele tempo, dentro da sinagoga, havia uma lei, Ricardo, entre eles, que quem confessasse que Jesus realmente era o Cristo, quem falasse que aquilo que Jesus estava falando era verdade, teria que ser expulso da sinagoga, teria que ir embora. Aí a gente para pensar e para olhar, mas ele acreditava em Jesus, cria na palavra de Jesus, estava seguindo ele em oculto, sendo um discípulo em oculto, por que ele não largou tudo então e foi caminhar com Jesus diretamente? Por que ele não foi, largou tudo e foi caminhar com Jesus, já que ele já cria naquilo, mas não podia confessar que ele cria no meio dos deles? Só que eu fui dar uma pesquisada, Paulo, por que ele não fez isso? E tinha um motivo muito grande, na qual acho que nem nós, até nós faríamos a mesma coisa que José de Arimateia. Ricardo, se ele saísse e confessasse ali diante deles, que ele estava crendo naquilo que Jesus estava falando, ele estava seguindo Jesus, ele estava crendo na palavra de Jesus, acreditando nos milagres a qual ele estava realizando, ele tinha que sair da sinagoga, ele tinha que ir embora, ele tinha que deixar de fazer parte do sinédrio. Só que não era só deixar de fazer parte, ele era praticamente excluído da sociedade. Ele não era somente tirado da sinagoga, ele era excluído de uma sociedade. Ele podia, pastor, ter dinheiro para comprar, mas ele não ia poder comprar, porque ele não estava mais fazendo parte da sociedade. Ednilson, ele poderia ter coisas a vender, mas ninguém poderia comprar dele. As pessoas iam chegar para ele, o que você está vendendo? Eu estou vendendo isso, mas quem é você? José de Arimateia. Eu não posso comprar, porque você confessou um Cristo, a qual nós não acreditamos que ele seja o Cristo enviado por Deus. Então nós não podemos comprar de você. Ele era como se fosse excluído da sociedade, ele não podia mais fazer parte daquilo. Tudo isso por confessar que aquele realmente era o Cristo.
Ele não podia mais fazer parte de uma sociedade. Ele não podia mais comprar. Se ele estava acostumado a sentar na mesa com pessoas grandes, se ele estava acostumado a comer do bom e do melhor, ele ia deixar de comer do bom e do melhor, ele ia deixar de sentar com os grandes. Joaquim, ele ia deixar de receber muito dinheiro por aquilo que ele estava crendo. Um dos grandes problemas de José de Arimateia era o medo que ele tinha de perder. Ele tinha um certo medo, Amanda, de perder aquilo que ele já tinha conquistado, aquilo que ele já tinha adquirido. De perder os privilégios que ele tinha, Ednilson. Os grandes privilégios que ele tinha. O dinheiro que ele recebia como senador. A importância que ele tinha, o respeito que ele tinha. E trazendo para o tempo de hoje, isso tudo fez com que ele se tornasse um discípulo oculto. E trazendo para o tempo de hoje não é muito diferente. Por outros motivos nós acabamos nos tornando discípulos ocultos de Jesus, a qual nós caminhamos com Ele, andamos com Ele, ouvimos o que Ele fala, vemos o que Ele faz. Porém, por algumas adversas, talvez alguns medos, nós nos limitamos a falar sobre Ele em alguns momentos. Vou dar um exemplo, a gente está no trabalho e alguém começa a falar alguma coisa e você de vez colocar Jesus naquela história, de falar de Jesus para a pessoa, você se limita com medo do que aquela pessoa pode falar, com medo do que aquela pessoa pode pensar. Às vezes nós não falamos de Jesus dentro da nossa casa, porque a gente tem medo do que a nossa família vai pensar, do que os nossos parentes vão dizer. Nós temos medo de certas consequências que pode chegar até nós, se nós falarmos de Jesus. Só que o Evangelho, ele não é algo que você coloca dentro de um quarto somente e fica, ou dentro de 4 paredes e fica. Ele é algo que vai muito além. Eu não vim aqui para pregar sobre evangélico, católico, espírita. Não vim pregar sobre nenhum tipo de religião. Eu vim pregar sobre um Cristo que ele não se limita a paredes. E por ele se limitar só a ele mesmo, ele acabou se tornando um discípulo oculto, Natan. Por ele se limitar só aquilo, ele acabou se tornando um discípulo oculto. E sabe o que aconteceu, Ednilson? Por ele não fazer aquilo que os outros discípulos estavam fazendo, ele perdeu alguns privilégios. Vou contar um deles. Lígia, João, ele deita no peito de Jesus. José de Arimateia deita? Não, porque ele estava escondido. Ele só ouvia. Pedro, ele andava sobre as águas. José de Arimateia andava? Não, por quê? Porque ele estava escondido. Ricardo, os discípulos via Jesus curando aquele monte de gente. José de Arimateia via de longe, os discípulos participavam. Sabe por quê, Joaquim? Porque estava de longe. Estava acompanhando Jesus de longe, porque algumas coisas tomou prioridade. E o Senhor, Ele está dizendo nessa noite para mim e para você: deixa o medo de lado e começa a participar e não acompanhar. O Senhor está dizendo: para de acompanhar. Eu quero que você seja um participante. Eu quero, Ricardo, que você participe daquilo que eu tenho. Eu quero, Lígia, que você participe daquilo que eu tenho. A gente não pode deixar o nosso medo nos esconder daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Nós não podemos deixar que o nosso medo oculte coisas que Deus tem a fazer. Muitas das vezes, como nós estamos num tempo de algo novo, que nós estamos falando tanto sobre algo novo, às vezes se a gente fica às vezes não, é certeza, se a gente fica escondido, algo novo não tem como chegar. Porque você continua nas velhas práticas, nas mesmas práticas de sempre. A prática qual? De estar acostumado a entrar na sinagoga, de estar acostumado a sentar com pessoas grandes, medo de perder a mordomia que tinha. E Jesus está dizendo: eu preciso que esse medo saia fora, para que eu comece a colocar você como um discípulo participante, não um discípulo oculto e não um discípulo secreto. Um discípulo secreto não leva a palavra a ninguém. Um discípulo oculto, ele não fala de Jesus para ninguém, por causa do medo. E medo era esse que ele tinha de perder as mordomias. E a gente também não pode tirar muito a razão dele. Por quê?
porque o castigo era muito grave, o castigo era muito severo. Mas eu gosto muito da palavra, Paulo, porque em Lucas capítulo 9, versículo 23, o próprio Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitas das vezes, para a gente viver, pastor, aquilo que Jesus tem para nós temos que negar certas vontades, certos desejos. José de Arimateia só podia viver certas coisas, Amanda, se ele largasse medo de outras. José de Arimateia, ele só poderia viver aquilo que Jesus tinha, aquilo que Jesus estava fazendo naquele tempo durante os 3 anos, se ele largasse tudo aquilo. Se ele largasse a vontade de ser rico, a vontade de continuar entrando na sinagoga, no sinégio, né? No sinodre, na verdade. No sinodre, ele só poderia começar a participar de Jesus se ele largasse isso. Mas se ele começasse a participar das coisas de Jesus, ele tinha que largar isso. Então ele estava colocando como se fosse numa balança. Só que na verdade com Jesus não tem balança. Com Jesus não tem essa, ou é ou é. Eu vou levar para o tempo de hoje. Tem certas pessoas que têm medo de servir Jesus, porque vou falar mais levado para um lado jovial, né? Um lado jovem. Tem medo de buscar Jesus, Paulo, porque não vai poder mais ficar. Não vai poder mais ficar com qualquer menina, porque sabe que vai ter que esperar a que Jesus vai mandar para você, a que o Pai vai mandar. Sabe que não vai poder mais frequentar qualquer rodinha. Por quê? Por que não vai poder mais frequentar qualquer rodinha, Ricardo? Porque nem todo lugar é conveniente, nem todo lugar se encaixa Jesus. E muitas das vezes você não vai conseguir levar a sua fé naquele momento, na verdade. Você vai deixar de frequentar ali já certos lugares. Você vai deixar de frequentar certas ocasiões, certas festas, por causa de Jesus. É uma eterna renúncia de muitas e muitas coisas. É renúncia de dinheiro, é renúncia de trabalho, é renúncia de amizade, é renúncia de relacionamento. Há muitas renúncias. E José de Arimateia, ele não queria abrir mão disso. Só que uma coisa muito interessante, Joaquim, existia algo dentro dele, e esse algo se chamava fé. Ele tinha fé dentro dele. Só que tem um problema, ele não confessava Jesus. E a gente sabe que aqueles que não confessam Jesus, ele também não confessará nós diante do Pai, ele não reconhecerá nós também diante do Pai. Havia dentro dele fé, havia. O Senhor está dizendo, há algo dentro de você, mas o seu medo está impedindo de você realizar. Tem um medo dentro de você que está impedindo daquilo que eu falo com você. Daquilo que eu falo e você escuta, não tá fluindo por causa do seu medo. E o Senhor está dizendo, deixa eu tirar esse medo, a ponto de você começar a viver aquela história linda que eu tenho para você. A ponto de eu começar a fazer aquilo que eu tenho planejado na sua história, na sua vida. Eu vou contar uma história bem rapidinho sobre um homem, Paulo, chamado Jairo. Jairo, para quem não sabe também, ele era um judeu e ele também fazia parte do Sinédrio. Só que acontece algo. Ele também não confessa Jesus. Só que uma ocasião faz com que ele faça isso. Uma circunstância faz, Joaquim, que ele faça isso. Sabe o que acontece, Ricardo? A filha de Jairo adoece. Aí sabe de quem ele lembra? De Jesus. Aí ele corre, Paulo, para Jesus. Ele corre, Lígia, para os braços de Jesus. Porque se a gente for parar para pensar, a gente acredita em tantas coisas. Tem pessoas que acreditam em muitas coisas, simpatia, santos, outros tipos de religião, acreditam em tantas coisas, muitas coisas. Porém, quando o calo aperta, é para Jesus que corre. É para ele que corre. Então Jairo, ele corre, Joaquim, ao encontro de Jesus e pede para que Jesus cure a filha dele.
A partir do momento, Ricardo, que ele corre até Jesus e fala para Jesus, para que Jesus curasse a filha dele, ele estava dizendo para Jesus: eu acredito em você. A partir do momento que ele disse: eu acredito em você, Amanda, ele abriu mão daquilo que ele tinha. Automaticamente. O Senhor está dizendo: não permita que eu crie certas circunstâncias para que você corra até mim. Comece a realizar antes, mas se for preciso, o Senhor também faz para que você confesse que Ele é, somente é na sua vida, somente é na nossa vida. Acontece essa situação na vida de Jairo e ele confessa a Jesus. Depois daqueles dias, Jairo não come mais na mesa de pessoas importantes. A Bíblia não relata, mas eu estou só, como dizem, conjecturando. Lígia, o Jairo, ele não participa mais do churrasco de Pilatos. Ele não participa mais das festas de Pilatos. Ele não pode mais comprar e também não pode mais vender. O dinheiro que ele recebia lá de dentro da sinagoga é riscado, acaba, já era. Porque ele confessou em Jesus. Mas entenda uma coisa. Eu quero que você grave isso no seu coração, que se encontra no livro de Mateus, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então não importa se você vai ter que perder alguma coisa, não importa se você vai ter que largar de mão algumas coisas. O importante é que você viva em Jesus intensamente. O importante é que você deixe o medo, Ednilson, de lado e comece a viver Jesus intensamente. José de Arimateia, ele escutava as pregações e as ministrações, Natan, de Jesus nas escondidas, mas eu acredito, porque quando Jesus pregava, as pessoas ficavam maravilhadas e queriam mais e mais e mais e mais, e não era ao contrário de José de Arimateia, Ednilson, o coração dele também queimava, mas ele não tinha com quem compartilhar, sabe por quê? Porque ele tinha medo, e nosso medo impede essas coisas. O nosso medo do que vão pensar ou do que vão falar impede isso. O Senhor, Ele está focando muito nisso. Não deixe o seu medo tirar aquilo que eu tenho colocado já dentro de você. Ednilson, já pensou, você não tivesse emendado aquela mensagem para a tua família? Talvez não teria mudado uma vida, ou talvez diversas vidas. Se um dia eu não tivesse orado pela minha mãe, feito alguma coisa, dado uma palavra, talvez não poderia ter mudado também. E isso é de diversas maneiras. Tem alguém que depende de mim, de você. Tem alguém, Ricardo, que depende da palavra que você já recebeu. Tem alguém que depende daquilo que Deus já falou com você. Muitas das vezes, talvez aqui na palavra, ou talvez no particular. Mas tem alguém que precisa. Júnior, tem alguém que precisa de nós. Tem alguém que necessita de nós. Nós precisamos nesse tempo ser Bíblia para aqueles que não a leem. Aí fala, não lê, mas você pode ser a Bíblia para alguém. Natan, você pode ser Bíblia para alguém dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, faculdade, curso, seja o que for. Você pode ser a Bíblia para alguém e anunciar o Evangelho, não uma religião, o Evangelho. Ministrar Cristo para alguém, ministrar a palavra verdadeira para alguém. O Senhor está dizendo, deixa o medo de lado e deixa eu começar a fazer coisas na sua vida sobrenatural. Deixa eu começar a fazer algo novo que eu tenho planejado há muito tempo na sua vida, ou melhor, através da sua vida. Não somente na sua, mas através. Lígia, o Senhor, Ele quer realizar grandes coisas nas nossas vidas, só que a gente não pode ser somente acompanhante, nós temos que ser participantes. A palavra vai dizer, Lígia, que José de Arimateia, depois que Jesus ele morre, depois que Jesus é crucificado e ele morre, aí desperta alguma coisa em José de Arimateia. Opa, eu acompanhava alguém que parou, eu acompanhava alguém que agora não está andando mais. O que eu faço? Da onde ele vai ouvir agora a palavra? Não tem. Só que tudo aquilo que ele absorveu durante aquele todo tempo, tudo aquilo que ele tinha fé, agora ele resolve confessar. Digamos, não confessar, ele resolve começar a agir. Aí ele vai em quem? Aquele que ele tinha acesso, a Pilatos.
ele vai ao encontro de Pilatos. E ele fala ali já para Pilatos: deixa eu sepultar Jesus? Uma coisa muito interessante, naquela época quem era crucificado não tinha direito a um sepultamento. Era uma vala, alguma coisa assim, que jogavam os corpos lá. Então era mais ou menos aonde os dois ladrões que estavam do lado de Jesus, e Jesus ia. Porém José de Arimateia diz: não, deixa eu dar, Dimas, um velório digno para Jesus, um sepultamento digno para Jesus. Aí ele toma coragem e ele vai ao encontro de Pilatos e pede isso, o Ricardo, para Pilatos. Todo mundo sabe, a gente vê a história, Pilatos ele era um homem não muito fácil de se lidar. Porém, ele vai lá, toma coragem, fala com Pilatos e Pilatos autoriza. Aí ele começa a realizar aquela cultura dos judeus, de enrolar Jesus, de passar o óleo, aquelas coisas tudo, e dar um sepultamento digno para Jesus. Mas antes dele tomar um encorajamento, antes dele se encorajar a fazer alguma coisa, Jesus teve que parar um pouquinho. Vou deixar você agora. O Senhor ele está dizendo para nós: vai ter momento que eu vou parar um pouquinho e eu vou deixar você agir. Eu vou deixar você fazer. Porque tem coisas no seu coração que não tem como eu ficar levando o tempo todo. Eu já disse que isso que você está crendo, isso que você crê, isso que eu depositei dentro de você, já é uma realidade. Uma das coisas que a gente faz muito é ficar pedindo as coisas para o Senhor, e coisas que Ele já deu. O Senhor ele está dizendo para mim, tem pessoas que pedem dons, tem pessoas que pedem a minha presença, tem pessoas que pedem dom de palavra, dom disso, dom daquilo. Só que Joaquim, já está depositado em você, eu não tenho que te dar, você tem que despertar. Você tem que despertar aquilo que eu já depositei em você. Você tem que despertar aquilo que eu já coloquei dentro do seu coração. Muitas das vezes nós deixamos de realizar as coisas de Jesus, aquilo que já é um dom dentro de nós, por causa do medo, por causa da falta de coragem. E o Senhor está dizendo essa noite: eu estou depositando coragem sobre você, para que você comece a exercer aquilo que eu já depositei em ti. O Senhor ele está dizendo: eu quero que vocês entendam que eu não vou dar, já tem. Eu não vou depositar, já está em você. Às vezes nós, por medo, nós pedimos a presença do Espírito Santo, e quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós nos seguramos. Sabe por que nós nos seguramos? Por medo do que as pessoas vão pensar. Isso não estava preparado, mas o Senhor está dizendo: tem pessoas que já pediram coisas para mim, que já está dentro dela, já está movendo dentro dele, dentro dela, e não está fazendo, não está por causa de medo. O Senhor está dizendo: ei, se for para me adorar, se precisar pular, pula, se precisar cair no chão, caia. Só realiza aquilo que já tem dentro de você. A adoração sincera, aquilo que já age dentro de você. A palavra que já queima dentro do seu coração. Deixa que isso comece a fluir. O Senhor está dizendo: você precisa perder o medo e tomar coragem. Não é somente perder o medo, é tomar coragem e ir e fazer. O Senhor está dizendo: não seja um discípulo oculto, no qual só recebe. Seja um acompanhante. Me acompanha. Me acompanha. Eu preciso que você me acompanhe. Porque Paulo, quando ele acompanhava Jesus, ele viveu grandes coisas. Por mais que ele era pecador, por mais que ele errava, por mais que ele falhava, Ednilson, por mais que ele realizava coisas que às vezes ia controverso e Jesus tinha que repreender ele viveu coisas maravilhosas com Jesus. Ele viveu momentos maravilhosos com Jesus, por mais os pecados. Muitas das vezes nós deixamos de viver coisas com Jesus por medo, talvez até do nosso pecado, das nossas falhas. Eu não sou digno de estar pregando, eu não sou digno de louvar, eu não sou digno de estar em cima do altar, eu não sou digno. Ei, entenda uma coisa: é Jesus que te limpa quando você acompanha Ele, porque enquanto você estiver de longe, não tem como. Você só absorve, mas não age. O Senhor está dizendo: ei, não se preocupe com as suas falhas, com os seus erros.
A partir do momento que você começar a me acompanhar, eu vou te moldar. O Senhor, Ele poderia, Nilson, mudar os discípulos dele no primeiro dia de encontro, mas isso demorou 3 anos, teve um processo de acompanhamento. Teve um processo ali a qual eles andavam um do lado do outro, a ponto deles ver o que Jesus fazia e começar a realizar igual. Sabe o que eu acho engraçado, Paulo? É que, já percebeu que quando nós andamos com pessoas ruins, pessoas erradas, vamos levar para um lado um pouco mais bruto, quando a gente anda com pessoas que bebe, fuma, usa droga, alguém nos vê com aquela pessoa, ela já pensa, a pessoa vai falar assim, ó, alguma coisa tem. O Paulo, que era da igreja, está andando agora com uma pessoa que é usuária de droga. O que está acontecendo? Automaticamente é como se queimasse o filme. Só que com Jesus não era bem assim. Com Jesus era muito engraçado, com Jesus era diferente. Não era Jesus que se tornava impuro ou sujo, era Jesus que limpava. Vou dar um exemplo, mulher do fluxo de sangue, morrendo de medo de tocar em Jesus. Por quê? Porque ela era impura, ela era considerada suja. Vou tocar na orla, porque se eu tocar nele, vão falar que ele ficou impuro, eu sou impura, vou sujar ele. Aí o que Jesus faz? O que ela faz, Joaquim? Ela toca na orla de Jesus. Assim que ela toca na orla de Jesus, ela é limpa. Não é Jesus que fica sujo, é ela que fica limpa. Não é Jesus que fica impuro, é ela que fica totalmente liberta daquilo que ela tinha. Outro exemplo, a mulher do poço. Jesus chega, Paulo, até a mulher do poço. Lígia, é muito interessante essa história, porque Jesus, ele chega até a mulher do poço. E aquela mulher, aquele povo, ele era considerado pessoas sujas, como se fosse cachorro, sabe? Mais ou menos levando para esse lado, são pessoas sujas. Aí Jesus chega naquela mulher e pede de beber para ela. Olha a preocupação, Amanda, dessa mulher. Mestre, Senhor, o poço é fundo, e mesmo que se eu quisesse te dar água, não tem como. E ela com um cântaro na mão. Mas sabe por que ela não entregou a água para Jesus naquele cântaro? Porque ela era considerada impura. Ela tomou aquilo que falavam, que os judeus falavam, né, sobre eles, e tomou sobre ela. Então ela não pega água com aquele cântaro e dá para Jesus, porque o medo dela é que Jesus se manche. Só que mesmo a palavra não diz que Jesus ele tomou, porque até então não era a realidade daquela história. Mas se Jesus tomasse, não era Jesus que seria um adúltero, era ela que deixaria de ser adúltera, mudaria a vida dela. A preocupação daquela mulher era: se eu der o meu cântaro para esse homem limpo, puro, santo, ele vai acabar ficando sujo. A preocupação dela é tanto que ela diz: o poço é fundo. Então ela quer dizer, nem se você tentasse pegar com a mão, tentasse beber, botar a boca lá embaixo e beber, você não ia conseguir, já com o cântaro na mão. O Senhor, ele está dizendo: não importa se quem dizem que você é, ou que falam que você é, ou que contam sobre você. O Senhor está dizendo: deixa eu usar o seu cântaro mesmo, deixa eu usar o seu cântaro mesmo, deixa eu beber através do seu cântaro. O Senhor, ele só está dizendo nesta noite uma coisa: eu preciso que você perca o medo, tome confiança e deixa eu usar você. Eu só preciso que você perca medo, tome confiança e deixa eu usar você. Ei, nós precisamos começar a caminhar naquilo que Jesus já está dizendo há muito tempo para que nós venhamos fazer. Nós temos que deixar de viver dentro de uma caixa e começar a viver abertamente Jesus. Chega de ficar levando Jesus no bolso, falando em um modo mais grosseiro. Chega de ficar levando Jesus num lugar escondido. Chega. O Senhor está dizendo: ei, me lance para as outras pessoas também. Me lance para pessoas que precisam. Eu não vou falar porque aquele é ateu. Fala. É semente que você está plantando dentro do coração de um de outro. E não tenha medo do que você venha perder. Não importa se você vai perder o seu emprego. Não importa se você vai perder aqueles que andam em volta de você. Se você não vai poder agora sentar em qualquer mesa. Se você não vai poder agora comer com pessoas grandes. Não importa.
Somente viva o Evangelho, somente viva Cristo. Aqueles discípulos de Jesus, eles não tinham nada, mas eles tinham eles não tinham nada e ao mesmo tempo tinha tudo, Jesus. Porque tudo que eles precisavam, Dimas, Jesus tinha. O Senhor, Ele está dizendo nessa noite: você precisa de paz, eu sou. Se você está enfrentando guerra, eu sou paz. Se você pecou, eu sou perdão. Se você precisa de uma porta de saída, eu sou a porta de saída. E não há nada que possa me deter. Eu sou, o Senhor está dizendo, eu sou. Só deixa eu ser na sua vida. Só deixa eu começar a ser verdadeiramente. Entenda uma coisa. Enquanto nós continuar levando Jesus aqui, ó, espremidinho, sem divulgar alguém, sem entregar para alguém também, a gente se torna discípulos ocultos. A gente infelizmente se torna discípulos secretos, na qual só ouvimos e não lançamos. Às vezes nós achamos que fazemos muito por falar com uma, duas pessoas. Já é uma grande iniciativa, Dimas. Porém o Senhor está dizendo, tem coisas que você pode fazer a mais. Tem momentos que você pode me encaixar. Tem momentos que você pode me entregar para alguém. E o Senhor está dizendo essa noite, não seja um discípulo oculto. Seja alguém que mostre. Seja um espelho que reflete a minha imagem a outras pessoas. E é isso que o Senhor quer falar nessa noite. E é só até aqui que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.